Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há duas respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Corinthians. O presidente Augusto Melo respondeu se pode renunciar à presidência do Timão. Enorme pressão, 4 processos de impeachment, investigações da polícia mostrando que o Timão enviou dinheiro para uma empresa ligada a uma facção criminosa, e enfim, um verdadeiro caos. E nessa sexta-feira, o Augusto convocou a imprensa para apresentar seus 4 novos diretores. São eles: o Alexandre Germano, diretor financeiro, o Wanderson Salles, diretor de marketing, o Ricardo Jorge, diretor administrativo, e também o Sérgio Murilo, diretor institucional. Eles repõem saídas de pessoas que perceberam que o barco estava afundando e decidiram ir embora. Em meio a essa entrevista, o Augusto respondeu algumas perguntas, entre elas se ele cogita pedir a renúncia diante de tanta pressão. Tem votação de impeachment marcada para o dia 26. E a resposta do Augusto Melo foi, abre aspas, jamais. Não tem nenhum problema, não tenho nada a ver com tudo isso, jamais renunciaria, estou aqui em prol do Corinthians e não preciso do clube, e eu vivo para o Corinthians. Trouxe vários patrocínios, porque nos outros patrocínios que eu trouxe não existiram problemas. Ele quis se referir ao caso Vaidbet, que virou alvo de uma investigação policial e aponta lavagem de dinheiro, furto e também formação de quadrilha, que envolve o presidente Augusto e mais 2 diretores, Sérgio Moura e Marcelo Mariano. O Augusto Melo, nessa entrevista em que garante que continua no cargo, ele também afirmou, revelou, que recusou nos últimos dias uma proposta de 14 milhões de euros por um jogador da base. Segundo ele, esse jogador nunca chutou uma vez no time profissional. Eu confesso que vejo com enorme desconfiança essa informação. Para mim, mais uma das mentiras do presidente. Até porque o Corinthians, em enorme dificuldade financeira, teria que vender um atleta nessas condições para tentar aliviar seu caixa. Só para completar, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, reclamou do fato de o Augusto ter divulgado os balancetes de janeiro e fevereiro sem aprovação dos órgãos internos. Parece que o Augusto continua desafiando o CORE, o Conselho Fiscal, entre outros. Embora os números tenham sido bons, superávit de 12 milhões e 100 mil reais nos 2 primeiros meses do ano, com o superávit maior do departamento de futebol, que precisou cobrir custos de outros departamentos. Bora falar agora sobre o Corinthians, com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de
45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Yuri Alberto. E a imprensa portuguesa noticiou, desde a manhã dessa quarta-feira, de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians com informação importante, que repercute e acrescenta em relação à notícia da manhã dessa quinta-feira. Já havia contado para vocês que a Polícia Civil identificou, graças a quebras de sigilos bancários, que R$1 milhão que saíram dos cofres do Timão foram parar numa empresa ligada ao PCC, primeiro comando da capital, facção criminosa mais relevante do país. A empresa que tem associação com o PCC é a UJ Futebol. Pois bem, o site Meu Timão, que cobre o Corinthians, conseguiu descobrir que pelo menos um atleta entre os vários contratados pelo Corinthians para as categorias de base tem relação com a UJ Futebol. Eu já havia dito para vocês há coisa de 10 dias que a polícia estava investigando as categorias de base e esse excesso de contratações com a suspeita de que o crime organizado estivesse utilizando a base do Corinthians para inclusão de jogadores. É bom que você entenda que, na visão da polícia, todas essas entregas que o Corinthians tem feito à principal facção criminosa do país seriam uma consequência do dinheiro investido na campanha eleitoral de Augusto Melo. Essa é a visão da polícia para a associação do presidente do clube com a facção criminosa, algo absolutamente assustador e que já vinha sendo debatido e especulado entre conselheiros da oposição desde o ano passado. E diante de todo esse cenário, é líquido e certo que Augusto Melo não se tornará presidente do Corinthians por muito tempo. Ele pode se esforçar, tentar fazer acordos, mas é questão de tempo, e pouco tempo, para que ele deixe a presidência do Corinthians. A questão é se ele vai parar atrás das grades. Existe uma chance real de que isso aconteça na companhia de Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, e também de Marcelo Mariano, que devem ser indiciados pela polícia por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tudo por causa desse repasse de R$1 milhão que saíram da conta do Corinthians e foram parar na UJ Futebol, empresa ligada ao crime organizado. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.